Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar, venha guardar a cada um por essa madrugada. Que Deus venha te proteger aonde você estiver. Eu gostaria que os meus irmãos e irmãs acompanhassem comigo no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 14, e o verso 22 a seguir. Que essa palavra ela seja um conforto para o seu coração neste momento. Aleluia. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse diante dele para a outra banda. E quando despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, na solidão, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. E vendo os discípulos caminhar sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo, porém Jesus lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas, não tenha medos. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia! Que Deus venha abençoar cada um dos seus filhos e que essa palavra venha falar no seu coração. Nós sabemos que o nosso Jesus é um Jesus de milagre. E aonde ele chega para resolver o meu problema, o seu problema. Eu não sei o que se passa contigo neste momento, mas eu sei que tem um que pode resolver, não importa a situação que você está vivendo neste momento. Não importa a dificuldade que você está passando, mas eu sei que existe um que vai tirar você desse momento tão difícil. Então Jesus, logo quando ele tinha realizado os milagres sobre uma grande multidão, ali quando aquela multidão estava com ele já
3 dias, e para que ele não fosse para sua residência, para suas tendas, para suas casas, e ele tinha resolvido alimentar aquela multidão. Mas como ia alimentar aquela multidão no meio do deserto? Mas Jesus, ele tem um socorro no momento preciso. E ali tinha um moço com 5 pães e 2 peixes, e Jesus acabou de realizar aquela multidão. E logo em seguida ele ordena aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse para outra banda. E essa outra banda era Genezaré. Mas Jesus, enquanto ele despedia toda aquela multidão, e o barco, os seus discípulos entrou no barco e foram ao caminho que ele tinha ordenado. Mas Jesus, ele terminou de despedir toda a multidão e foi orar. A Bíblia diz que ele estava sozinho. Ele foi falar com o Pai. Aleluia. Todo momento, Jesus, ele estava sempre em comunicação com o Pai. É por isso, meu irmão, que não importa o momento que você está passando, mas você tenha sempre um momento de agradar o Pai. Tenha sempre um momento de chamar Ele para pertinho de você. Está difícil a caminhada. Chama Ele para perto de você, para que Ele possa participar do que você está vivendo neste momento. A Bíblia diz que Jesus estava no monte orando, mas a 4ª vigília da noite, Jesus vai até os discípulos por cima das águas. A 4ª vigília da noite, quarta e última vigília, é o momento de você se agarrar aos pés do Senhor. É o momento de você chorar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho nada, Senhor. Está vendo? Não serve de nada. O que serve é a sua companhia, o seu bem-estar. O que serve é o Senhor estar comigo, porque posso ter tudo nesse mundo, dinheiro e fama, mas se não tiver o Senhor comigo, nada disso vai servir, Senhor. Então me ajuda nessa caminhada, se chega a mim. É esse o momento que você deve convidar Ele para pertinho de você. Os discípulos, eles estavam vivendo um momento muito difícil, porque o vento, ele estava soprando, o vento contrário. Quantas vezes nós estamos vivendo um momento difícil porque nós estamos ouvindo o vento soprar nas laterais e nós se assusta. Mas os discípulos ali, eles estavam vivendo um momento, como diz, agora chegou o momento e a gente vai atravessar.
Mas Jesus ia andando por cima das águas. E eles, além de ele estar assustado com as ondas ali, vivendo um momento terrível, e de repente aparece alguém por cima das águas. De repente aparece alguém para o socorrer. E ele mesmo assim, ele se assusta. Ele entra no momento, até esqueceram das ondas do vento que estava soprando. E ele se assusta, grita. Mas como você vai gritar no meio do mar? Veja, no meio do mar, os gritos, ninguém vai te socorrer. Existe tanto momento que nós achamos que ninguém vai socorrer a gente. Existe tanto momento que nós gritamos dentro de nós por um socorro. Mas nós dizemos, ninguém vai me socorrer. Mas quando nós lembramos, quando nós entendemos que o nosso mestre, ele entra em qualquer lugar, onisciente, onipotente, onipresente, para socorrer a mim e a você. Do jeito que ele entrou chegou até os discípulos por cima das águas. Ele pode muito bem chegar até você neste momento. E os discípulos, assustados, achando que era um fantasma, gritando, e ele disse, não temas, sou eu. Não importa o que você está passando, não tema, porque o Senhor Jesus neste momento está chegando até você. Não tema, porque as suas dificuldades, a partir desse momento, Ele supre todas elas. E ele, chegando até eles, disse, não temas. Mas Pedro respondeu para ele, dizendo, Senhor, e respondeu-lhe de Pedro, dizendo, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Então, Pedro ele tomou uma iniciativa que nenhum dos discípulos, dos seus companheiros que estavam ali, tomou. Pedro tomou uma iniciativa diferente de todos aqueles que estavam com ele. E Pedro disse, Senhor, deixa eu ir contigo. Então Pedro, aquele momento que quanto os outros estavam com medo do barco virar, o barco descer, mas Pedro disse, Jesus, deixa eu ter contigo. Se é tu mesmo, deixa eu entrar. E Pedro diz, vem. E Jesus diz, vem, Pedro. E Pedro desce do barco. Imagina, meu irmão, no meio da tempestade, o barco balançando, as águas agitadas, e Pedro pisa fora do barco. E naquele momento, as águas viram uma placa de concreto. Naquele momento, Pedro estava pisando em lugar firme e andando por cima das águas para chegar até Jesus. Mas enquanto eu quero dizer um negócio para você, meu irmão, enquanto a gente estamos com os olhos fixos em Jesus, enquanto nós estamos em uma direção firme com o nosso Mestre,
tudo vai bem. Nada vem para nos atingir. O vento sopra da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, mas ele não vai te derrubar. Enquanto você estiver com o seu pensamento e os olhos fixos na salvação, você pode ter certeza que o vento das laterais ele vai soprar. Ele vai fazer por onde para que você perca o foco. Mas não desanime, não. Foque no Senhor Jesus, que Ele é o autoconsumidor da nossa fé. E nesse momento, eu gostaria que você olhasse para si mesmo. Assim como Pedro estava olhando para ele na direção certa, andando na direção de Jesus. E de repente o vento sopra e Pedro se assusta. E ali ele vai descendo sobre as águas. Mas o momento da sua descida é o momento que você diz: Senhor, me socorre. Assim como Pedro estava descendo sobre as águas, e ele disse: Senhor, me socorre. E em seguida, Jesus estende a mão, traz Pedro de volta para cima das águas e entra no barco. E ali, toda aquela tempestade, ali todo aquele sofrimento, acaba naquele momento. Com Jesus no barco, tudo vai muito bem. E toda aquela tempestade foi apaziguada, toda aquela tempestade acalmou. É quando o momento da sua enfermidade chega ao fim. Aquele que era desespero já não é mais. Aquele momento que você viveu triste, amargurado, quem sabe nesse momento, quero dizer a você que esse momento é passado. E as coisas passadas, Jesus não se lembra mais. Então, nesse momento, eu peço a ti que você tenha uma decisão certa, um caminho de alegria é quando você disser: a partir deste momento, eu quero aquele que estava andando por cima das águas. E eu quero tomar a iniciativa de ir até ele. Eu quero sair deste lugar de onde eu estou. E eu quero ir até o encontro dele. Para que ele possa me tirar desse sofrimento. Jesus é aquele que no momento que você convida ele e ele entrar na sua vida, toda a tempestade vai apaziguar. Todo o sofrimento vai mudar. E você pode até dizer: irmão Pedro, mas quando Jesus entrar na minha vida, então eu não vou ter mais problema? Vai. Você vai ter problema. Porque ele mesmo disse: no mundo terei aflição, mas tem bom ânimo. Mas se você está passando por um problema, depois que você aceitou Jesus, você tenha bom ânimo, porque esse vale ele vai atravessar com você. É melhor o sofrimento com Jesus do que o sofrimento sem Jesus. Com Jesus você tem a certeza que tem um lutando com você. Mas sem Jesus você pode ter a certeza que você não tem ninguém para te socorrer. Jesus ele te garante a vida eterna. Jesus ele te garante que você, partindo dessa vida, você não vai partir para um lugar de escuridão, mas sim para um lugar de luz e de brilho.
Jesus te garante que com Ele tudo vai muito bem. Que Deus venha abençoar esses companheiros da madrugada, esses da quarta vigília da noite, possa receber a visita do Senhor Jesus. Essa quarta vigília da noite, todos os nossos companheiros de oração, que Deus venha abençoar. Todo aquele que ainda não conhece os caminhos do Senhor, que venha participar dessa alegria. Porque a palavra de Deus, ela sempre nos dá o motivo e alegria para que nós possamos ir adiante e não olhamos para trás. A palavra de Deus, ela nos conforta de uma maneira que quando nós falamos em nosso Jesus, nós se achamos firme e forte. E todo aquele fracasso e tristeza ficou para trás. A palavra de Deus, ela diz que eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual que ninguém pode fechar, mas tu, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, não importa onde você estiver, não negue o nome do Senhor. Se abrace com Ele. Deixe que Ele faz um mover na sua vida e você vai ser surpreendido com a alegria que Ele vai trazer para dentro da sua casa. Eu quero orar por você. Neste momento eu quero apresentar o nosso país que está passando por uma situação tão difícil, meu Deus. Eu quero apresentar os nossos companheiros de oração. Eu quero apresentar aqueles que estão dentro da sua própria casa, mas está vivendo um momento desesperador pelo desemprego, pela tortura dentro de casa, os massacres que acontecem dentro da nossa casa. Os massacres, eles sempre existem, que por muitas vezes nós olhamos para a família e pensa que está tudo bem, mas dentro de casa vem o seu sofrimento. É a mulher passando por um momento de aflição, é o homem passando pelo momento de aflição, é os filhos, aqueles que estão na rua, que perderam a sua identidade, estão vivendo um momento triste e isolado. Aqueles que estão sob a detenção por causa da sua desobediência e foi parar numa detenção. Pela nossa família, a nossa família, que é sempre alvo para que o inimigo ele venha tirar o foco da presença de Deus. Então, eu gostaria que você orasse comigo. E aonde você estiver, dentro do Brasil ou fora do Brasil, neste momento, o Senhor seja o socorro presente para a sua vida. Senhor Jesus de Nazaré, Pai de infinita grandeza, meu Deus, neste momento, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor visite o nosso país, Senhor, que está vivendo um momento de desespero, de tristeza e de dor. Visita todo aquele, Senhor, que está sobre os hospitais, Senhor. Aquele que está passando por um momento totalmente triste, Pai, aqueles que perderam o seu ente querido, Senhor, seja o socorro, Senhor, neste momento das famílias, consola cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus eu peço a Ti que visita, Senhor, aquele morador de rua,
aquele que perdeu, Senhor, a identidade, aquele que ninguém, Senhor, não está mais olhando para ele, Senhor, a não ser com um olhar de desprezo, a não ser com um olhar de tristeza sobre eles, Pai. Reanima eles, Senhor, tira eles, Senhor, da rua, tira eles, Senhor, neste lugar de amargura, meu Pai. Senhor, visita neste momento a detenção, meu Pai, por um momento, Senhor, de desobediência, Senhor, esse moço, essa moça foi parar, Senhor, nesses lugares triste e desprezado que se torna, Senhor, a detenção. Meu Pai, que o Senhor venha colocar na mente deles para que eles é alvo do Senhor, meu Pai. O Senhor venha colocar na mente deles que eles, Senhor, tenham alegria de ter um encontro contigo e sair daí, Senhor, e falar do seu nome na rua, nas praças, nos trabalhos, aonde quer que esteja, meu Pai, para que eles possam sair desse meio de tristeza e esses olhares tristes e alguém dizendo que eles são o lixo da sociedade. Não, eles não são nada disso, eles são alvo do Senhor, eles são alegria trazendo a paz para a rua, trazendo alegria, falando do nosso Senhor Jesus Cristo e da salvação. É o que me importa neste momento, que ele abra o ouvido e possa entender que o Senhor é o Deus da salvação. Ele está passando por um momento triste por estar isolado, ela está passando por um momento triste por estar isolado sobre as detenções, mas o Senhor desperta ele, desperta ela e traz ela de volta para a rua e traz ele. Meu Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, quantos estão vivendo dentro das suas casas e vivendo um momento de tristeza, de massacre. Tem tanto homem na sua presença massacrando as suas esposas. Tem tantos homens na sua presença massacrando os seus filhos. Meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, para que esse homem, essa mulher, Senhor, tenha teu entendimento da sua palavra, Senhor. Não adianta estar falando no seu nome e estar fazendo as coisas erradas. Não adianta estar falando do seu nome e estar torturando as pessoas, Senhor, com palavras, com tristeza de coração, papai, em nome de Jesus, para que eles não venham mais oprimir os seus familiares, que eles tenham a alegria de sair com os seus familiares e falar do seu amor. Ô Senhor, para que alguém possa olhar nele e ver uma sinceridade, não no momento, mas permanente, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Eu peço pelos nossos líderes espirituais, meus nossos pastor presidente, vice presidente, Senhor, os nossos ministérios, Senhor, que está instalado nessa terra, esse povo que vem falando do seu nome, o nosso pastor local, pastor da sede, todos os pastores estando unidos numa só presença, numa só oração, para que todos venham ser guardados debaixo da sua potente mão. Nos abençoe, nos guarde, nos dê alegria, abençoa a nossa família, Senhor, aqueles que estão no Brasil e aqueles que estão fora do Brasil, que possa ser abençoado, é o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aqueles que, meus amados, que vem ouvir, meu Pai, essa humilde oração, que Deus venha guardar cada um. Se você tem dificuldade de assistir ele pela madrugada, e se você tocar no seu coração de assistir, assista no YouTube, que ele também vai estar no YouTube, e que Deus venha abençoar cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o guarde grandemente. Oh, glória a Deus, aleluia.